Estamos ao vivo? Boa noite, pessoas. Boa noite, Brasil. Boa noite, Alagoinhas. Boa noite, Bahia inteira. Oi, gente, que delícia estar aqui. Eu sou a Radharani, eu sou uma Pandora. E hoje a gente está em Alagoinhas, no Festival de Arte de Alagoinhas. Quem nos recebe em Alagoinhas hoje é o Ilê Axé Oiá Iadê Inã, mais um espaço cultural preto e resistente nesse nosso Brasil. Quero agradecer ao Nando Zâmbia, que é o nosso produtor local. Grande abraço para todo o pessoal de Alagoinhas, a Gabriela também, que está fazendo a nossa assessoria. E beijo e abraço para todo mundo que está assistindo a gente de qualquer canto e lugar do mundo. Bom, a gente está com o Projeto Pandoras, né, um projeto que ia acontecer presencialmente, uma circulação de 2 espetáculos que eu acho que alguns já assistiram aí, que é A Pastrana e A Visita de Chico. E a gente ia circular presencialmente por 4 estados brasileiros. Bahia é o nosso último estado, e aí, em virtude da pandemia, a gente está fazendo essa circulação online, virtualmente, o que está sendo uma delícia, porque a gente está conseguindo possibilitar vários encontros e conversas e aprendizagens que estão sendo uma delícia. Então, estamos na segunda cidade da Bahia. Sábado passado a gente estava em Cachoeira, hoje estamos em Alagoinhas, e a gente ainda passa por Salvador e Ilha de Itaparica. E hoje, sempre ao final dos espetáculos, a gente tem um bate-papo sobre diversos temas. Já falamos sobre sexualidade feminina, masculinidade saudável, mulheres pretas e indígenas, mulheres na política, todas salvas lá no YouTube, no canal do Projeto Pandoras. E hoje, nossa live especialíssima, com 2 convidadas maravilhosas, é transexualidade de gênero. Afinal, o que é isso? E para a gente começar, né, esse nosso papo, eu vou chamar ela, licenciada em teatro pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Ela é atriz, educadora e palestrante nas questões de raça, sexualidade e gênero, com foco nas identidades travesti e transgêneras, com trabalhos recentes ligados à Companhia de Teatro da UFBA e artistas e coletivos independentes de Salvador, com temáticas focadas nos debates de raça, gênero e sexualidade. Gente, com vocês, Mateusa. Oi, Matheus. Oi, boa noite. Prazer, Radharani. Que delícia ter você com a gente. Muito agradecida por aceitar esse convite e estar aqui disposta a partilhar tanta coisa com a gente. Eu que agradeço o convite, né, vindo de Heloísa, você, Radharani, o pessoal de Alagoinhas, aí na figura de Nando Zâmbia, grande amigo, produtor maravilhoso, iluminador incrível também. E é sempre importante que a gente abra espaços como esse, né, para que a gente possa fazer essas discussões, porque mesmo que a gente tenha estado num período em que o debate sobre transexualidade, sobre transgeneridade esteja muito em voga, né, nas redes sociais, na mídia, a gente ainda não tem noção de como esse tema ele abrange a sociedade como um todo, né? Então, a gente não entende como é esse tema no interior do Brasil, a gente não entende como é esse tema dentro de comunidades tradicionais, a gente não entende como é esse tema dentro de comunidades religiosas. Então, é importante que cada vez mais a gente aborde e trate dessas questões da forma mais natural possível para que a gente possa tentar vencer uma série de dificuldades que a população trans vivencia no Brasil e no mundo, né? Estamos aqui para quebrar as barreiras, Mateusa. E é isso, né? Assim, vamos caminhando de pouquinho em pouquinho. Que bom que você está com a gente. E aí o que eu queria te perguntar primeiro, assim, é sobre o tema, né, da nossa live. Transexualidade, transgeneridade.
Mateusa, afinal de contas, assim, eu acho que tem muita gente assistindo, a gente sabe que tem pessoas que acompanham o movimento LGBTQIA+, que estão por dentro das discussões, mas a gente também tem uma parcela aí do senso comum, que às vezes não acompanha tanto. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o que é isso que a gente vê tanto atualmente, que está nas redes, que tem muita informação, que as pessoas que estão assistindo podem procurar, mas o que é isso de identidade de gênero, a transexualidade, a transgeneridade? Perfeito. Basicamente, é importante que a gente entenda que identidade de gênero é uma construção social, né? Então, ela se constrói a partir do momento que a gente vem ao mundo, a partir do momento que a gente existe, e a partir do momento que a gente começa a pertencer a uma determinada comunidade, a um determinado espaço. E aí, o que é que a gente precisa entender também? Eu sempre gosto de partir do lugar de sempre olhar a história, né, e não perceber esse momento, apenas o momento presente. Então, é sempre bom a gente fazer uma regressão para a gente poder entender que tudo que a gente vive hoje é fruto de causas e de consequências, né? E o que acontece é que a branquitude, né, e aí eu gosto sempre de enfatizar que os processos civilizatórios dos povos europeus, dos povos brancos, interromperam em diversas partes do planeta, e aí especificamente América, continente americano e África, diversas percepções e desenvolvimentos e compreensões de mundo, de sexualidade, de identidade de gênero, de percepções de performatividade. Então, isso quer dizer que diversos corpos, diversas histórias que eram construídas há 600, 700, 800 anos atrás, elas foram interrompidas e extinguidas por conta de um único processo civilizatório, que era o processo civilizatório do homem branco colonizador. Então, ele parte dessa premissa de extinguir essas existências, que eram existências que elas iam de encontro ao quê? A existência cristã, a existência heteronormativa, a existência do patriarcado, a existência de uma definição clássica do que se é considerado natural e normal, né? E aí, quando a gente entende que esses processos dos diversos povos indígenas, dos diversos povos africanos que vieram traficados, que foram sequestrados de África para o Brasil, a gente começa a perceber que essas identidades que começam a se constituir na contemporaneidade, hoje no século XX, no século XXI, elas são frutos desse processo de resistência. Então, significa dizer o que nós, na verdade, estamos retomando as nossas existências. Nós estamos ressignificando o que é ser outra coisa, o que é ter uma outra identidade. É partir justamente de uma premissa em que o normal não é o cisgênero, que é justamente, para explicar para quem não entende, a cisgeneridade nada mais é do que quando você nasce e as pessoas te designam o seu gênero a partir da sua genitália. Então, se você nasce, né, biologicamente com uma genitália feminina, né, você é considerado uma mulher, e aí vice-versa. E aí isso se considera a cisgeneridade, aquelas pessoas que se encaixam nesse processo. E as pessoas transexuais, são justamente aquelas que, ao passar dos anos, ao decorrer da sua existência, elas percebem que elas não se encaixam com o gênero que elas foram designadas ao nascer. Então, se alguém é designada a nascer como um menino, e ao decorrer da vida, ela percebe que ela não se encaixa nesse corpo, que ela não se encaixa nessa performatividade masculina, ela se torna uma mulher trans, e aí vice-versa, né? Se é uma menina, um menino se torna um homem trans. Então, é importante que a gente entenda que essa existência, a identidade de gênero específica de mulheres trans, homens trans, travestis, ela é uma existência dessa contemporaneidade que a gente tem vivido, porque ela é fruto desses processos de luta, desses processos de recompreensão de como redefinir esse corpo, num espaço de violência, num espaço de opressão, num espaço onde você nasce e o normal é ser
branco, o normal é ser hétero, o normal é ser homem. Então, essas pessoas, elas estão ressignificando e reconstruindo a possibilidade de ser uma outra coisa, de ter um outro gênero. Então, basicamente, é sempre bom que a gente olhe o nosso passado para a gente entender o porquê que essas identidades, elas existem hoje. E muitas outras estão vindo por aí, né, com as pessoas não binárias, mas que aí já é um tema para uma outra conversa também. Tem muitos termos, né? E é muito legal quando você fala isso de reafirmar a existência, né? Assim, de um mundo diverso, de um mundo múltiplo, de pessoas múltiplas, né? Então, assim, trazer isso à tona é cada vez mais essencial. E aí, Matheus, eu queria que você falasse um pouquinho, aí partindo para uma coisa mais pessoal, individual, né? Mas da sua experiência individual. Porque é isso, quando você fala da cultura, né, dessa nossa cultura colonial, principalmente dos povos latinos, América, África, essa coisa eurocentrada, essa coisa da cultura que entra dentro da gente e assim a gente vai vivendo acreditando que isso é normal, né? E aí como que a gente também individualmente consegue se identificar com outras culturas, outras abordagens. Como é que foi para você esse processo de se descobrir mulher trans? Como é que foi isso individualmente e também no seu círculo de pessoas, né? Assim, família, porque acho que tem esse enfrentamento muito grande, né? Do se assumir. E aí, saber um pouco da sua experiência com relação a isso, desse processo. Massa. Falar de uma personalidade, desse meu processo pessoal é sempre muito doloroso, né? A gente sempre tem, hoje em dia, a gente tem tentado partir de um lugar que é falar da glória e da gratificação de que é ser uma travesti, do que é ser uma mulher trans. Mas a gente também não pode esquecer desses processos porque ele vem banhado de muita violência, de muita reclusão, de muitos processos excludentes, e aí eu digo dentro da família, dentro da escola, dentro dos espaços de troca, de relação social. Por quê? Porque o que se considera normal é sempre a performatividade clássica do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, menino veste azul e menina veste rosa. Então, a gente ainda pauta muito essas questões dentro desses espaços, porque esse tipo de, por exemplo, esse tipo de conversa, esse tipo de debate que nós estamos tendo, não é acessível para a maioria da população. A maioria da sociedade, ela não consegue acessar esse tipo de argumento, de debate, porque existe uma polarização muito grande nas mídias, principalmente na televisão, nas rádios, né, nesses grandes conglomerados de mídia que controlam esses processos e que definem o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, por exemplo, recentemente a Netflix lançou um documentário chamado Revelação, que eu, inclusive, indico aqui para quem está assistindo, que assistam, que ele basicamente usa os filmes lançados, as produções lançadas por Hollywood nos Estados Unidos, e diz que toda a construção social que as pessoas têm no seu imaginário, ela é construída ao longo da vida a partir da televisão, a partir do cinema. Então, significa dizer que a maioria das pessoas, 90% da população, pelo menos norte-americana, e que aí eu ouso dizer, certo? É uma hipótese, que aqui no Brasil também ocorre a mesma coisa, que é o primeiro contato que as pessoas têm com pessoas trans e pessoas travestis é através da televisão. E a gente sabe qual é o estereótipo que a televisão trata das pessoas trans, a gente sabe qual é o imaginário social que a população tem do que nós somos, de como nós nos comportamos, e isso acaba influenciando famílias, pais, mães, e esse processo não foi diferente comigo, porque dentro da minha família, eu sempre tive um certo comportamento que aí as pessoas atrelam a uma
feminilidade compulsória, né, um menino que se comporta de forma muito feminina, e isso acaba incomodando, né, isso acaba gerando ruídos, isso acaba gerando desconfortos, e o que sempre acontece nas nossas vidas, e aí eu digo nossas, porque a nossa narrativa, ela é coletiva, ela é sempre muito parecida, né, ela sempre tem os mesmos traços, as mesmas questões, as mesmas dificuldades, e aí, meu pai, por exemplo, ele sempre teve a necessidade de reafirmar a masculinidade dele. A masculinidade viril, a masculinidade tóxica, a masculinidade que a gente conhece que não é saudável. Porque na cabeça dele seria uma forma de me constranger e de me manter naquele corpo, naquele mundinho, né, naquela caixa. Só que não foi isso que aconteceu, né? Porém, como a gente começa já na adolescência, entrando na juventude, quando esses processos de transição, mais especificamente com hormônios, a mudança da estética e tudo mais, começam a acontecer, é sempre muito comum que os pais e as mães não apoiem ou nos expulsem de casa, né? Felizmente, na verdade, esse processo não aconteceu comigo, mas para que eu pudesse me tornar a pessoa que eu sou hoje, eu tive que sair de casa muito cedo. Então, com 17 anos, eu já não morava mais com os meus pais. Então, esse processo de não estar dependente deles, de não ter essa relação cultuosa constantemente dentro de casa, me possibilitou reconstituir a minha identidade, de entender quem eu era, de poder dizer assim, não, Mateusa pode ser uma outra coisa, Mateus agora vai passar para sou. E isso se inicia fora da tutela dos meus pais, né? Dessa tutela familiar, que é sempre um grande imbróglio assim nas nossas vidas, na vida de meninas e de meninos trans, porque infelizmente os pais eles não sabem lidar com essa situação. E eles não sabem lidar porque eles são influenciados e eles são ensinados a entender que as pessoas trans, travestis, pelo menos aqui no Brasil, elas têm um tipo de comportamento, e esse comportamento é de que nós somos violentas, de que nós só trabalhamos com a prostituição, de que nós estamos envolvidas no mundo do sexo, de que nós carregamos doenças, de que nós somos corpos venéreos, que estamos suscetíveis a carregar AIDS e outras doenças transmissíveis. Então, é esse imaginário que a população brasileira tem das pessoas trans travestis, porque ele construiu ao longo de décadas, né, ao longo de anos. Então, essa percepção, para que a gente possa mudar, vai ser um processo também de muito embate, de muito conflito, mas que a gente também não pode achar que só porque hoje nós temos muitas atrizes, artistas, mulheres trans e homens trans pautando esse debate na grande mídia, a gente não pode achar que esse é um debate vencido, porque não é. Porque, infelizmente, de acordo com a ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, mais de 80% da população de travestis e mulheres trans, transexuais, ainda trabalham na prostituição, ainda trabalham como profissionais do sexo. Então, isso significa dizer que nós não temos oportunidade de trabalho, nós não temos oportunidade de educação, nós não temos estrutura familiar, porque se uma pessoa como essa tem estrutura familiar, muito provavelmente não vai entrar no submundo da prostituição, no submundo do trabalho sexual. Então, essa, infelizmente, ainda é uma experiência que nós vivenciamos e que a gente precisa combater. Mas, por exemplo, o que eu gosto sempre de reafirmar é que eu, por exemplo, Mateusa, não tive essa necessidade. Isso não apareceu para mim porque, ao longo de anos, de outras mulheres trans, de outras travestis que vieram antes de mim, que lutaram por essa possibilidade de eu não ter a necessidade de trabalhar com prostituição ou de outros trabalhos inferiores socialmente, que são renegados e que são colocados para a nossa população. Então, a questão familiar, a questão pessoal, ela é muito complicada e ela passa por todos esses processos de
entender como as pessoas são atingidas, né, por esse imaginário, por esse imagético do que dizem que nós somos, e que o nosso papel nesse momento agora é ressignificar, reconstruir e dar novas pautas, né, definir novas questões do que nós queremos trabalhar, do que nós queremos fazer, e trabalhar com se relacionar com a família é um debate ainda muito complexo por conta dessas questões. Matheusa, nossa, muita coisa, né, assim, absurdas que a gente fica. Às vezes eu até estava pensando, falei, nossa, a gente vai fazer a live e até hoje a gente tem que falar sobre coisas que nos parecem óbvias, assim, eu acho que para as pessoas que acompanham, né, de tipo, o Brasil é um dos países que mais mata trans, né, então, assim, para nós é uma coisa óbvia que tem que existir a diversidade, né, que as pessoas trans precisam ocupar espaços de poder, de que são corpos, de que são vidas, de que... E aí é você falando, a gente sempre vai... E aí até essa questão com a família, né, de se nem a nossa família, os nossos pais estão preparados, né, e aí é um trabalho muito difícil de as pessoas trans e de nós todos, enquanto sociedade no geral, a gente ter que fazer esse... assim, ter essa energia e essa força, né, assim, sempre pronta para a luta, sempre pronta para o embate, sempre de ter que se reafirmar, de ter que se afirmar, de ter que bater na mesma tecla. Então, é uma construção, assim, muito árdua, né, assim, que bom que estamos na luta, mas é muito árdua. E aí, dentro do que você falou, assim, sobre a sua família, né, que eu imagino que também seja uma complexidade para a maioria das pessoas trans, eu acho que provavelmente esse seja um dos primeiros enfrentamentos, né, dentro de casa, com a própria família. Qual foi a sua rede de acolhimento? Assim, porque também isso é importante, existem instituições, pessoas, como se acolher, né, como cuidar de pessoas que estão passando por isso, por uma fase de transição, desse escancaramento, né, de estar pronto para a luta, sabe, de ter que ter força para isso, de se afirmar. Quem é a rede de acolhimento? Quem são ou quem foi essa rede para você? Perfeito. Primeiro dizer que, na maioria das vezes, a rede de acolhimento das meninas trans, né, das travestis, são outras travestis, que são as madrinhas, como geralmente a gente chama, né, as mais velhas, aquelas que nos conduzem dentro desse processo de entender quem nós somos. Mas eu, felizmente, eu tive um processo muito feliz, muito gratificante no meu processo de cuidado, de transformação, porque em 2015, né, quando eu iniciei todo esse processo, eu conheci e fiz parte, né, de uma organização aqui no Brasil, aqui na Bahia, Salvador especificamente, que é a organização Reaja ou Será Morta, Reaja ou Será Morto, que é uma organização negra radical daqui de Salvador, né, que combate o genocídio do povo negro. Então, esse foi um espaço onde eu me encontrei, onde eu me senti acolhida, onde eu me senti viva, né, e onde a minha presença ela era tão natural quanto a presença de qualquer outra pessoa. Então, quando se quer acolher alguém, né, dentro dessa população, o mais importante que a gente pode fazer no momento é naturalizar. Quando a gente naturaliza essa existência, a gente está dando o primeiro passo de conforto. A gente está dando o primeiro passo de dizer assim, olha, eu estou aqui para te cuidar, eu estou aqui para te apoiar no que for possível. Porque quando a gente naturaliza essa existência, a gente está dizendo para essa
pessoa que ela é tão natural e que ela é tão normal quanto qualquer outra, sabe? E é esse o grande problema que às vezes está na nossa cabeça, né? De achar um ser estranho, de que as pessoas não gostam da gente, de que a gente é uma aberração, de que a gente é um monstro, porque foi isso que a gente foi ensinada. E aí, como eu sou educadora também, eu sou tão atriz quanto eu sou tão educadora, né? E aí, por que eu digo isso? Porque toda a minha transição, ela foi feita dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula com crianças. E aí eram crianças de 10 a 13, 12 anos de idade, e que foi o processo mais lindo da minha vida, foi o processo mais gratificante que eu pude viver, assim. Por quê? Porque as crianças, elas são, ao mesmo tempo que elas são ingênuas, que elas carregam uma certa ingenuidade, elas carregam uma complexidade intelectual que a gente não consegue acessar. Né? As crianças, elas são seres que produzem conhecimento também, que entendem o mundo de uma outra forma. Então, a partir do momento que eu comecei a usar maquiagem, colocar brinco, usar roupas femininas, deixar o cabelo crescer, eu fui me construindo a partir dos questionamentos e a partir da troca que eu tive com elas. De dias acontecer, de aulas terem que acontecer com o debate sendo travado em cima do que elas estavam enxergando da minha transformação. A gente tem que parar toda a aula para a gente sentar e entender aquele processo da forma mais natural possível, porque elas não chegavam com conceitos pré-determinados da rua, da família, elas apenas vinham com os questionamentos naturais da criança de perguntar por que você é assim, por que você está fazendo isso. E quando elas entendiam a minha história, e quando elas entendiam o porquê que eu estava me transformando, aí aquilo se transformava na coisa mais mágica do mundo para elas. Porque é uma outra percepção que elas têm do mundo como pessoas são. Então, foi dentro da escola Winnie Mandela, né, que é uma escola da Reaja, que eu passei todo o meu processo de transição, e com essas crianças eu pude me mostrar verdadeiramente ao mundo. E aí eu tive esse privilégio porque eu não fui rechaçada, eu não fui humilhada, eu não fui confrontada, eu fui amada. Eu fui amada. Simplesmente isso. O amor foi a síntese da minha construção, né? O amor foi a síntese do meu processo de reidentificação no mundo, né? De dizer para o mundo que, a partir daquele momento, eu era Mateusa, né? E aí, uma das coisas que eu mais guardo na memória, assim, e que eu não consigo, às vezes, lembrar, que foi no ano de 2016, quando eu defini o meu nome, que, na verdade, foi um presente, né? As pessoas... Eu tenho alguns amigos e amigas que chamam de Mateusa. E aí eu falei, nossa, cabe tão bem para mim que eu não vou descartar esse nome. E aí eu acabei adotando, e aí coloquei na RG, certidão, então é esse nome que eu amo, que eu guardo com todas as forças hoje. Mas aí o que eu quero dizer é que quando eu disse para as crianças que meu nome era Mateusa, em algum momento daquele ano de 2016, que eu não lembro o mês, eu não lembro o dia, não lembro o horário, porque foi a coisa mais natural possível. Eu disse para elas, numa quarta-feira, na quinta-feira, elas naturalmente estavam me chamando de Mateusa e me chamando no feminino. Ou seja, qual a dificuldade que a humanidade tem de entender e de compreender esses processos? Nenhuma. A gente só precisa combater, né, esses processos de opressão, a gente precisa entender quem é que está mantendo essa estrutura de heteronormatividade, essa estrutura onde o patriarcado é quem domina, essa estrutura onde é o homem branco que é o sentido de humanidade, o sentido de civilidade. Então, a partir da conexão com crianças é que eu pude entender a vastidão do que é ser humano, do que é ser mulher, do que é ser travesti, do que é ser criança. Então, foram elas que me possibilitaram esse processo. Então, quando as pessoas me perguntam qual foi sua rede de apoio, eu digo que foi a Escola Winnie Mandela, com todas aquelas crianças de 10 a 12 anos de idade. Que boa acolhida, Mateusa. Assim, dentre todas as coisas, né, um privilégio lidar também com esse ser humano
que são as crianças, né, que se distanciam tanto dos adultos. Bom, eu vou chamar a nossa outra convidada, também maravilhosa aqui, para somar com a gente nesse Leandrinha. papo. Gente, que honra ter essa mulher aqui, assim, uau! E aí eu vou ler um pedacinho também de quem é a Leandrinha, mas também citando uma frase dela, antes de ela chegar aqui com tudo, para continuar conversando com a gente. Então, abre aspas. Eu não disse que eu seria mansa, não disse que seria doce ou suave. Eu sou exatamente o que é necessário que eu seja, para que muitos sintam o impacto da vida sob outro olhar. Isso não faz de mim exemplo de superação porra nenhuma, e sim ponto de partida. A Leandrinha é fundadora do grupo Among Us das Bonita, tem 25 anos, é uma máquina mídia ativista, escritora, colunista ninja, militante LGBT e PCD, também CEO do projeto Galerias, abarcando outros projetos como a Galeria PCD e a Galeria Trans, graduanda de teologia, pesquisadora de filosofia e referência nas pautas sexualidade e gênero para pessoas com deficiência e LGBTs, e uma pessoa visionária que nos convida a executar verdadeiramente um projeto de mundo melhor. Seja bem-vinda, Leandrinha. Muito obrigada. E honra, meu Deus, que privilégio. Matheus, obrigada. E honra estar do teu lado também, caralho. É fundamental. Eu sempre tenho falado muito, né, que em tempos de pandemia, né, em tempos de isolamento, momentos como esse, recepções como essa, sem dúvida nenhuma, agregam, né? E a gente deixa aqui uma aula, um legado, muita informação, muita inspiração. Sem dúvida nenhuma, vamos bater um papo incrível. Que nós estamos precisando, viu, Leandrinha? De informação, papo, aprendizagem. Bom, você chegando agora, eu já vou lançar, a gente tem algumas perguntas do pessoal que está acompanhando a gente, também Alagoinhas, Bahia. Beijo para todo mundo aí. E aí a Fernanda Pimenta, ela perguntou se há diferença entre mulheres trans e homens trans na luta por aceitação. Mano, eu acho que o apagamento, né? O apagamento dos homens trans, ele é mais latente, né? Eu acho ele muito mais presente, porque uma vez que os homens trans conseguem a passabilidade, né? E logo ele não precisa mais reivindicar, né? O seu ser trans, acaba que o homem trans não precisa lutar, né? Eu não estou aqui falando que ele não luta. Eu não estou aqui falando que os homens trans estão parados de braços cruzados. Não é isso. A gente entende que as mulheres trans, as mulheres travestis, são elas que abrem os caminhos, né? Somos nós que abrem esses caminhos. Sem dúvida nenhuma, por estar na linha de frente, né? Eu acho que o impacto das mulheres trans e das mulheres travestis é um impacto ainda maior, né? Ainda que para os homens trans não é um mar de rosas, né? A gente sabe muito bem, a gente é um país que ainda, por exemplo, violenta homens trans. E a discriminação e o preconceito, né? Uma vez que você está dentro desse barquinho trans, você é atingido pela discriminação e pelo preconceito. E uma pergunta também para a Mateusa, da Rita Rodrigues. Você percebe algum preconceito no âmbito da sua atividade acadêmica? Essa pergunta, nossa, qualquer lugar em que uma pessoa trans, uma pessoa travesti existir nesse país, ela vai ser taxada, ela vai ser humilhada, ela vai ser inferiorizada em qualquer
cargo, em qualquer posição. Não tem esse lugar onde a gente esteja isenta desse processo de, aqui eu não vou sofrer, a gente vai. Porque é um processo estrutural, é um processo histórico, onde essa identidade das travestis e mulheres trans é, historicamente, atingida por uma série de opressões, misoginia, transfobia, racismo, e aí você tem uma série de opressões que convergem entre si e que nos afetam de maneira individual, assim, dentro da nossa comunidade, que é sempre baseado na violência, né? Então, eu sou pesquisadora, sou atriz, mas eu só não vivencio tanto esses processos porque eu construo outros grupos e estou envolvida dentro de comunidades, de espaços, onde eu exijo e eu determino o respeito das pessoas pela minha identidade, pela minha presença. Porque se a gente não fizer isso, a gente é constantemente taxada como diferente, taxada como a especial, e aí a gente não quer esse tipo de tratamento. Né? A gente quer um processo de naturalização da nossa existência, de naturalização da nossa identidade e de compreender que nós somos tão capazes como qualquer outra pessoa, né? Que às vezes as pessoas acham que a gente é um monstrinho, né? Um bichinho fora da caixa, que a gente não tem capacidade de atuar, a gente não tem capacidade de escrever. A Leandrinha está aí, né? Colunista de uma das páginas mais acessadas de informação do Brasil. Né, que a gente não tem capacidade de trabalhar na saúde, na área de saúde, na área de educação. Então, qualquer espaço que a gente vá, as pessoas vão nos questionar justamente por conta do nosso gênero. Justamente porque nós somos trans. E eu acho que tem também um lance e que você sempre precisa provar que você é melhor do que as pessoas de gêneros, né? A gente sempre precisa provar todo o tempo que somos ainda mais capazes, como se a gente devesse, né, isso para a população. Né? Gente, a gente está conversando com umas amigas também, essa coisa da pirâmide, né, do homem cis, branco, hétero lá em cima, depois as mulheres cis, héteros, brancas, e aí a gente conversando, falando que as mulheres sempre precisam provar que fazem mais que um homem, então tem que fazer 2 vezes mais. Para vocês, mulheres, trans, travesti, preta, é muito doido, né, essa pirâmide, e isso, né, tem sempre que provar que precisa fazer, e não tem que provar nada, é uma existência, é uma pessoa, é um corpo, e só de estar presente já é isso, né, estar presente, estar nos seus lugares, que eu acho que é um pouco dessa frase que eu comecei com a Leandrinha, né? Sim, é muito isso. Ainda no Brasil, só fazendo um recorte enquanto uma mulher com deficiência, ainda no Brasil, corpos como os meus, né, corpos com deficiência, são tidos ainda mais como inferiores, né? São tidos ainda quanto seres incapazes, incapacitados, né? Por conta de sua deficiência. Então, não se espera uma alta performance de um corpo com deficiência. Não se espera que um corpo com deficiência saiba, sei lá, 2 línguas do Oriente Médio. Não se espera que um corpo com deficiência dá o mau espaço de notoriedade, onde a tua palavra ali ela é a ordem, né? Porque é isso, para sempre o corpo com deficiência ele foi visto como aquele que precisa de cuidado, aquele que precisa de amparo o tempo todo, aquele que não consegue atingir as suas metas. Então, quando você vem, né, quando eu venho nadando contra a corrente, né, eu trabalho aí há 9 anos publicamente, mas a minha infância toda eu passei ali reivindicando o meu espaço, né, reivindicando a minha voz, reivindicando o quanto eu tinha gabarito para estar falando, né? Não era mais as pessoas falando sobre o corpo com deficiência, era o corpo com deficiência falando, né? Então, abrir né, a disputa por protagonismo
principalmente o corpo com deficiência, é algo que é diário, é cotidiano, porque dentro do meio LGBT, eu preciso me justificar, e eu preciso mostrar o quanto qualificada eu estou, o quanto excelente eu estou, o quanto gostosa pra caralho eu sou, e na sociedade também, né? É isso, a gente briga para demarcar o nosso território. E isso é muito sério, né? Porque o abacetismo, para quem não sabe, abacetismo, ele é um preconceito voltado a corpos com deficiência, assim como o racismo para os negros, a misoginia para as mulheres, enfim. O abacetismo, ele é naturalizado, né? A minha família foi uma família apacetista. E aí eu vou explicar o porquê. Quando a minha família não tinha expectativa de vida para mim, né? A ponto de, tipo, será que vai estudar? Será que vai para a faculdade? Será que vai aprender outras línguas? Não, a prioridade é o bem-estar, né? A minha família faltou o bem-estar para mim. A prioridade da minha família era, por exemplo, eu ficasse sentada, parasse sentada sozinha, eu andasse, né? Mas, ao contrário de outras famílias, né? A minha família nunca me privou de caminhar o mais longe que eu conseguisse caminhar. A minha família sempre me deu autonomia e liberdade. Beleza, eu coloco você ir, mas se você ir para mais longe, a gente vai junto. E é isso que a minha família fez. A minha família me deu licença para ser quem eu era, né? Então, quando eu começo a avançar nos debates da pessoa com deficiência, quando eu começo a avançar nos debates da LGBT, quando eu começo a entender qual era o meu papel sociopolítico, né, dentro desse país, dessa conjuntura tão desgraçada a gente vive, a minha família acompanha isso. Então, eu acabo ensinando para a minha família um outro mundo da pessoa com deficiência e eles não conheciam, um outro mundo LGBT e eles não conheciam. E independente de ser LGBT e ser uma pessoa com deficiência, eu alcançaria, ultrapassaria, né, os limites aí. Isso foi imposto para o meu corpo com deficiência. Então, isso é, né, inspiração, e fonte mesmo de energia, né, de impulso, né, eu falo muito de impulso para outras pessoas, porque eu lá atrás eu não tive referência, eu não tive corpos LGBTs com deficiência para olhar e falar, acho que sou parecida com esse corpo. Eu não tive em me espelhar, sabe? Eu não via figuras com deficiência com autonomia sexual, por exemplo. Então, quando hoje eu abro a minha boca para ser a referência da sexualidade de gênero para pessoas com deficiência, isso não vem é uma construção, né? Eu não nasci pronta, né? Eu aprendi o meu corpo, eu aprendi a minha autonomia, eu aprendi a minha ousadia, e hoje eu consigo impulsionar outras pessoas, porque eu me tornei a referência, né? Porque eu me tornei o ponto de partida. E a frase, né? Esse é o seu nome, desculpa. Radharani, Leandrinha. Isso, a frase que ela leu é muito isso. Eu não quero que me olhem buscando, não quero que façam um altar para mim, a minha inspiração, a minha musa inspiradora. Não, gente, meu cu, a minha história é igual, é outra. Eu ralei muito o cu na brita para estar onde eu estou hoje. E eu não quero que vocês tenham a minha história como parâmetro para ficar seguindo, né? Eu quero que vocês olhem para a minha história, mas construam a sua própria história, sabe? Vai descobrir a sua autonomia. Foi graças à minha autonomia, foi graças à minha licença que eu consegui alcançar tudo que eu alcancei hoje. Gente, e assim, como que as pessoas não trans, não travestis, podem colaborar com a luta? Como não ser transfóbica? O que mulheres, pessoas homoafetivas, cis, héteros precisam urgentemente
abandonar no vocabulário, nas expressões. A gente, até enquanto mulher, por exemplo, os espetáculos, esse projeto faz parte de uma circulação nacional e a gente traz 2 espetáculos feministas, né? E um deles é sobre menstruação. Como uma mulher, por exemplo, quando vai falar de menstruação, pode não ser transfóbica? Como não ser transfóbica, né, no nosso dia a dia? Olha, uma coisa que eu digo, assim, basicamente é que as pessoas, elas precisam extinguir das suas vidas o imaginário social que elas têm na cabeça do que são pessoas trans, do que são pessoas travestis. Eliminar, aniquilar essa ideia de que elas têm na cabeça, que é um imaginário péssimo, é um imaginário suicida, é um imaginário homicida, porque é esse imaginário que nos mata diariamente. E aí, Radharani, como você mesmo falou nisso, e eu repito esse dado, que é sempre importante que a gente repita, né? As pessoas trans no Brasil possuem expectativa de vida de 35 anos de idade. Nós, cerca de 80% a 90% das mulheres trans travestis ainda trabalham na prostituição, em pleno século XXI, certo? E o Brasil é o país que mais mata pessoas no mundo, de acordo com a ANCRA, que anualmente lança o relatório anual de violência relacionada aos nossos corpos. Então, se a gente alimenta constantemente uma série de imaginários, uma série de estereótipos, uma série de condições que as pessoas determinam do que nós somos, a gente, consequentemente, vai alimentar a máquina que extermina as nossas vidas. Que é uma máquina que não nos garante emprego, é uma máquina que não nos garante educação, é uma máquina que não nos garante relação e troca afetiva com as nossas famílias, porque as nossas famílias estão embebidas de opressão, estão embebidas de violência, e isso nos atinge de forma direta, né, e constante, assim. Então, o que eu diria, que eu digo sempre, é que as pessoas, elas precisam abandonar, elas precisam se reeducar com as melhores fontes de informação. E quem são essas pessoas? São pessoas trans, são doutoras, são artistas, são escritoras, são jornalistas. Se a gente puder, a gente passa aqui a noite toda falando de várias pessoas. Aqui vai algumas travestis pretas, especificamente no meu caso, assim, né? Linda Quebrada, Ventura Profana, Castiel Vitorino, Renata de Carvalho, atriz trans, a professora Dodge Leal. Então, são uma série de mulheres que estão reescrevendo as nossas histórias, que estão pautando a maneira como o mundo deve nos enxergar realmente, porque se a gente não botar o pé na porta, ninguém vai botar o pé na porta por a gente. Então, a gente precisa dominar esses espaços, a gente precisa colocar o dedo na cara das pessoas e a gente precisa dizer, olha, se vocês não mudarem esse comportamento, se vocês não mudarem essa forma de nos verem, a gente vai continuar aterrorizando vocês e fazendo um belo de um terror, né, que é desfazendo todas as lógicas de gênero e quebrando tudo. Então, é basicamente redefinir... Mostrando que travesti não é bagunça, né? Fala de novo, Leandrinha. Mostrando que travesti não é bagunça, né? Mostrando que travesti não é bagunça. Então, basicamente, para mim é isso, é ressignificar esses processos e consumir pessoas trans. Não consumir pessoas trans apenas e única e exclusivamente na prostituição e na pornografia, mas consumir o que nós produzimos, consumir nossa arte, consumir nossos textos, consumir nossos produtos, porque quando a gente consome pessoas trans, a gente dá a oportunidade para que a gente possa reafirmar a nossa existência e continuar existindo, e dando a oportunidade para que outras meninas cheguem aí com poder e com a possibilidade de refazer as suas narrativas e construir novas narrativas. Eu acho, eu só fazer um recorte. A gente falou como que pessoas não travestis, né, não transexuais possam colaborar com a luta, né? E eu fazer um recorte de pessoas com deficiência também, sabe? A primeira coisa que você tem que entender é que se você não é uma pessoa com deficiência, não é o seu local de fala. A primeira coisa que a gente tem que entender é qual lugar de privilégio a gente ocupa dentro de uma estrutura e eu não gosto muito de invisibilizar, porque você invisibiliza o que existe, né?
E a pauta da pessoa com deficiência não existe. Tá? A pauta da pessoa com deficiência, ela não é mencionada nem no discurso bonito da diversidade, né? Esse capacitismo, ele é tão dado, ele é tão enraizado, ele é tão estrutural, que o abarramento, ele é real, é verdade mesmo. Então, você não pode pautar, por exemplo, para uma pessoa com deficiência, o que é melhor para ela, sem ouvir ela. Se você não for uma pessoa com deficiência, né? Reconhecer esses espaços é muito importante. E agora também um puxão de orelha para o movimento de pessoas com deficiência. O movimento de pessoas com deficiência também precisa reconhecer, eu costumo falar que o movimento de pessoas com deficiência é um lindo barquinho, né? Um lindo barco, onde cada pessoa com deficiência está sentada num lugar diferente, com um equipamento diferente. Algumas pessoas estão sentadas na janelinha desse barco, outras pessoas estão em bote salva-vidas, outras pessoas estão com remo, outras pessoas estão sentadas no assoalho. A questão é que pessoas com deficiência... pessoas com deficiência também precisam reconhecer o seu lugar de privilégio dentro desse movimento. Porque quando eu abro a boca para falar que o movimento de pessoas com deficiência não pode parar na década de 60, de 70 e de 80, e eu acredito, talvez, será que vai ser necessário que uma figura importante no movimento de pessoas com deficiência seja brutalmente assassinada para que o Brasil olhe para essa pauta novamente quando olhou na década de 60? Será que a gente vai precisar botar fogo em cadeira de rodas? Será que a gente vai precisar botar fogo em ônibus para chamar a atenção desse país e deslegitima e descredibiliza o corpo com deficiência? Quais serão as novas estratégias desse movimento, né? E aí, quando eu falo isso, e algumas pessoas do movimento me questionam, tipo, mas a gente tem que fazer de forma pacífica, né? De forma, só falta falar assistencialista, e burra, e barata. Isso é muito delicado, porque quem fala isso, por exemplo, é uma pessoa que está sentada numa cadeira de rodas que custa 50 mil reais, sabe? É uma pessoa que e tem acesso à educação, à estrutura, à acessibilidade, à tecnologia assistiva, né? E a gente precisa entender que, uma vez por todas, e pessoas com deficiência, na sua grande maioria, lembrando que somos 54 milhões de pessoas nesse país, então a gente não é uma aldeia isolada no meio do nada, a gente é uma comunidade imensa, imensa, e infelizmente deslocada, um pouco alinhada, assinada, porque a gente tem como base, né, os jurados do movimento, né, da década de 60, de 70, de 80, e lá atrás faltavam acessibilidade e mobilidade, corrimão e rampa, né, e naquela circunstância o direito de ir e vir era a grande prioridade. Só que hoje a gente precisa atualizar o debate. Eu tenho 25 anos, eu me tornei uma referência nacional, e desculpa, eu não vou falar que corrimão e rampa, sabe? Eu vou falar que maconha é medicinal, eu vou falar que incesto consentido, porque hoje, dentro do país e fora do país, pais e mães mantêm relacionamentos sexuais com seus filhos nas justificativas de protegê-lo do preconceito. Eu não estou aqui falando se isso está certo ou se está errado, eu estou falando que essa discussão existe e a gente tem que botar ela na mesa. Então, eu quero falar de empregabilidade, eu quero falar de autonomia sexual, eu quero falar de suicídio medicamente assistido. Se a gente fala tanto de direito à vida, de prezar pela vida, eu também quero ter o direito de morrer com dignidade, se eu estou sofrendo, se eu estou sentindo dor crônica. São temas que são pesados, ditos enquanto tabu para o nosso movimento, mas são temas que estão do nosso lado. Então, atualizar o debate, e isso não é errado para pessoas sem deficiência, né? Lembrem que essa pauta existe e funcione essa pauta. Quantas pessoas com deficiência você tem dentro da sua casa? Quantas delas são seus amigos?
quantas pessoas com deficiência vocês já se relacionaram? Por que pessoas com deficiência não estão participando do seu dia a dia? Sabe? Por que você não está vendo elas na rua? Gente, isso é muito estranho se você não tem a presença de corpo com deficiência do seu lado. Lembre dessa pauta, impulsione essa pauta, mas jamais, em hipótese nenhuma, fale pelo corpo com deficiência. Leandrinha, muito legal, é importante você falar essa questão de atualização dos temas, né? Era uma pergunta também que eu queria fazer quando você fala, por exemplo, de pessoas com deficiência, da rampa e corrimão. Isso está envolvido também com projetos de leis, com a arquitetura da cidade, né? Isso já devia ser obrigatório há muitos anos. Então, e para as pessoas trans e travestis também, a gente, assim, está careca de falar de que a gente tem que parar de matar mulheres trans, tem que parar de matar travesti, tem que parar de usar esses corpos para a prostituição, né? De marginalizar isso cada vez mais. E para vocês, assim, nessa atualização de temas, vou fazer a pergunta da Isabela, que perguntou, que está assistindo, que é o que vocês não aguentam mais explicar. E aí aproveito para colocar uma pergunta minha, que é, se não fosse necessário explicar isso, se a gente já tivesse avançado nos debates na prática, quais são esses novos temas? O que a gente precisa, o que vocês estão discutindo dentro dos movimentos que ainda não chega no senso comum, que ainda não é colocado assim, porque a gente precisa sempre estar voltando lá atrás, né? Precisa sempre reforçar as outras coisas que ainda não existem. Mateusa? Falar, Pronto, eu já falei 40 minutos sem parar, sem voz. Olha, o que eu não aguento mais explicar e que eu acho que é necessário que a gente tenha essa compreensão urgente é sexualidade não é gênero. As pessoas ainda ousam confundir e ousam perguntar e ousam questionar se porque eu sou trans, porque eu sou travesti, se eu sou gay, né? Porque as pessoas ainda elas não conseguem relacionar identidade de gênero, que é uma coisa, e sexualidade, que é uma coisa totalmente diferente. Então, eu sendo uma mulher trans, uma mulher travesti, eu posso ser lésbica, posso ser bissexual, posso ser pansexual, posso ser assexuada, eu posso ter uma gama de diversidade sexual dentro do meu corpo, assim como uma pessoa cis pode ter. Então, a gente ainda existe e a população ainda está embebida dessa falta de informação, de que sempre relaciona uma mulher travesti, uma mulher trans, como se fosse um homem gay vestido de mulher. Entende? Então, a gente ainda não superou essa questão. A gente acha que a gente superou, mas a gente não vai para o interior do Brasil, vai para essas comunidades religiosas, vai para comunidades tradicionais, onde as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. O que chega é esse senso comum. O que chega é essa informação rasa, essa informação superficial, que considera a nossa identidade como se fosse uma grande falácia, um grande brinquedo que a gente usa no nosso cotidiano, que é colocar e tirar. Então, para sair, eu me visto, e quando eu chego de casa, eu me desmonto e me torno uma outra pessoa. Na verdade, não é isso. A minha identidade ela é constituída 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. É diferente. Então, a gente também precisa entender que, por exemplo, no Brasil é muito mais palatável, é muito mais confortável para as pessoas verem um homem vestido de mulher do que ver uma travesti. Ou do que estar com uma travesti. Pessoa trans, se relacionar com a pessoa trans. Porque nós estamos no campo da marginalidade. Porque nós estamos no campo da pior estereotipação que existe do que nós somos. Então, para as pessoas, é sempre muito mais fácil, muito mais confortável ver um corpo cis, vestido, travestido, de um outro gênero, do que nos enxergar e compreender a nossa identidade. Nossa, então, basicamente é isso. Entendam que sexualidade
identidade de gênero outra. Desculpa. Nada. Uma coisa, eu estou extremamente cansada de duvidarem da potencialidade do corpo com deficiência, sabe? E é uma coisa também, eu detesto ficar batendo boca, porque é tão construído, né? É tão montado a perspectiva de uma vida de uma pessoa com deficiência, né? Então a gente não espera, como eu disse no começo, a gente não espera de um corpo com deficiência que ele vá ser um corpo bem sucedido, por exemplo, né? A gente não espera de um corpo com deficiência a eficiência máxima de um corpo, né? É sempre deslegitimando, é sempre botando em xeque, né? É sempre refazendo o trabalho da pessoa com deficiência, e sempre naquela perspectiva de colocar esse corpo com deficiência à margem e não explorar a sua potencialidade, né? Isso é uma coisa que, nossa, me deixa frustrada e sendo bem realista, não é à toa que eu estudo Nietzsche. A filosofia nietzschiana não me dá uma perspectiva de uma vida leve, sabe? Porque eu já estou decepcionada com a raça humana. E eu não sei se a gente vai chegar. Eu não sei se a gente vai chegar no momento em que esses corpos, tanto corpos trans quanto corpos com deficiência, se a gente vai chegar a esse momento e não vai ser mais necessário fazer um enfrentamento, né? O enfrentamento dos nossos corpos é algo e, pelo menos dentro do Brasil, eu não boto muita fé, sabe? Eu não... Eu acredito, eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro e imaginar, desenhar, né, um projeto de mundo aonde esses corpos convivam de forma inclusiva, né, todo mundo junto, horizontalmente, né. É muito triste, eu acho que ainda estamos muito longe ainda, né. Matheus ocupando espaço, eu ocupando espaço, mas somos ainda só duas pessoas trans ocupando espaço, sabe? Somos ainda privilegiadas, né? Dentro de cada interseccionalidade do nosso corpo, né? Mas somos privilegiadas. A questão é que o privilégio é diferente, né? Porque quando o assunto é a temática trans, está todo mundo fodido, tanto eu quanto a Matheusa, a gente não escapa porque somos pessoas trans. E assim para a perspectiva do corpo com deficiência também, né? Então, eu acho que esse letramento, né, do corpo sem deficiência, ele é algo muito urgente mesmo, sabe? De verdade. Eu acho que eu não A estou gente não está te ouvindo. ouvindo, Rada. Ouça-me, Terra, Marte. Aí, voltei. Estava dizendo que são corpos de luta, né? Eu acho que é isso que viemos, e também não tenho tanto essa perspectiva, não sou mulher trans, mas também nessa perspectiva de não acreditar no ser humano mais, de deitar todos os dias a cabeça no travesseiro e pensar aonde que nós viemos parar, né? Mas aí eu aproveito, assim, que eu acredito muito na potencialidade dos encontros. E aí eu acho que é isso, né? Ver a Leandrinha, conheci Leandrinha numa live do Digo, o festival que acontece no estado de Goiás. E aí aproveito para divulgar, é um festival internacional de cinema da diversidade sexual e de gênero de Goiás, e que está acontecendo de 5 a 20 de novembro. É uma super programação, esse projeto Pandoras também, vocês que trabalham com coletivos independentes, Leandrinha, ativista também, ninja, né? Então, assim, são uma série de grupos, de coletivos, de pessoas que muita luta, muito enfrentamento,
Mas eu acho que é isso. A gente teve outras lives também, tivemos uma sobre mulheres pretas e indígenas, e foi um tema muito forte da ancestralidade, né? De pessoas que vieram antes, que foram se tornando referência, que possibilitaram caminhos para nós. E acho que hoje vocês são também essas pessoas que estão abrindo portas e janelas e escancarando para o mundo essa diversidade, essa perspectiva. Só quero corrigir o abrindo, porque o abrindo parece que é bem leve, né? A gente tá arrombando mesmo, né? Arrombando, Leandrinha, e isso é muito importante, assim. E aí eu vou fazer um momentinho de merchandise, assim, do Projeto Pandoras. Nós somos 3 mulheres artistas goianas, que a gente está com um projeto de circulação pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, então também nesse âmbito da cultura e da arte, enfim, tem muitas questões aí, mas a gente está fazendo uma circulação nacional, hoje a gente está em Alagoinhas, na Bahia, né, era para ser uma circulação presencial, mas por conta da pandemia também isso tem sido bom, possibilitar esses encontros. Eu acho que eu não estaria tendo essa oportunidade de conversar com vocês se a gente não tivesse online. E aí a gente está chegando no finalzinho, a gente passa por Salvador no próximo sábado, e no seguinte, que é o último sábado de novembro, a gente finaliza na ilha de Taparica. E aí a gente teve várias conversas com muitas mulheres, assim, muitas pessoas que têm enriquecido muito esse debate. Estamos com uma bilheteria solidária, então quem estiver assistindo pode entrar no nosso site. 70% do valor dessa bilheteria solidária vai ser para os espaços que estão nos recebendo. Hoje a gente está em Alagoinhas, num espaço de cultura negra, que também é super importante, que o Nando Zambia que abriu para a gente, que é o Ile Axé Oiá e a Deinan, no Festival de Arte de Alagoinhas. Então, agradecer todo o pessoal de Alagoinhas. A gente também está com uma lojinha aí. Então, eu acho que esses encontros, né, esses movimentos que a gente vai fazendo vão possibilitando. Gente, vamos caminhando para o final. A gente está com 1h e pouco. Vou fazer aqui uma última pergunta da Joana Bocaneira. E aí, logo em seguida, eu passo para as considerações finais de vocês, que vocês gostariam de falar, e aproveito para reforçar o convite do Digo, do dia 5 a 20 de novembro, está rolando esse festival aí, todo online também, para isso, a gente seguir, né, mulheres trans, a gente acompanhar essas discussões, que eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento, né, é aprender, a ouvir, a escutar, e estar junto, e agarrar, e vamos embora nessa luta, assim, para a gente dormir no travesseiro mais tranquila, né, Leandrinha? Então, pergunta da Joana Bocaneira. O marcador raça na vivência transgênero e de deficiência é relevante na manifestação da violência? Matheus, responder? Pronto. Matheus, responder? Vou responder. Com certeza, com certeza. É impossível a gente desvencilhar o fator raça, porque, infelizmente, o Brasil também ele é campeão, vencedor em todas as taxas de homicídio, de violência contra as pessoas negras no Brasil, e quando a gente coloca esse recorte dentro da população trans, travesti, também é a mesma coisa, a mesma questão. Se a gente for olhar os dados da ANTRA, a maioria deles, dos anos de 2010 até aqui, 2020, a gente percebe que cerca de 70% a 80% das mulheres trans travestis são mulheres pardas e negras, ou seja, que aí, de acordo com o IBGE, englobam esse grupo de mulheres negras. Então, significa que a raça determina esse lugar de vulnerabilidade, ou de onde essas mulheres estão inseridas. Então, essas mulheres estão demarcadas pelo lugar do gênero, pelo lugar da raça, pelo lugar da sexualidade, aí você tem um triplo processo de opressão que está envolvido nesses corpos, e aí são opressões que estão enraizadas historicamente no Brasil, que a gente já sabe o que a gente já está cansado de ouvir, de falar sobre, e que atinge essas mulheres de forma violenta, de forma brutal, de forma diária, e que para a gente lidar com essas questões é justamente
combatendo todas elas, racismo, transfobia, misoginia, porque se a gente não lida com essas questões de forma direta, de forma conflituosa, de forma objetiva, a gente não consegue pautar a existência desses corpos, que eles já são eliminados por essa máquina genocida que está aí, que é uma máquina que existe para eliminar esses corpos, para aniquilá-los e para dizer que eles não têm vez e que eles não têm voz. Então, por isso que a gente precisa justamente citar essas questões e dizer sim, elas realmente definem e demarcam essas questões de, infelizmente, quem morre mais é quem tem a pele preta nesse país. E pessoas com deficiência também, né, Andrinha? Eu não entendi a pergunta, só um momento. Ela perguntou se o marcador raça na vivência transgênero e de deficiência, se essa marca de deficiência e transgênero é relevante na manifestação da violência. Pessoas com deficiência transgêneras sofrem mais violência. Vamos lá, estão me ouvindo? Então, né? A primeira coisa, eu gostaria de demarcar muito bem é que eu sou uma mulher branca com deficiência. E tem muita mulher preta com deficiência instruindo e ralando o na brita, inclusive há mais tempo do que eu. Então, é para elas que eu peço licença, e é para elas e eu dedico mesmo, né, essa resposta, né. Infelizmente, né, a gente ainda vive um silenciamento, né, do ser feminino muito grande dentro do movimento de pessoas com deficiência. Uma vez esse movimento com deficiência, ele é dominado por homens brancos, fundamentalistas religiosos, e muitas das vezes preconceituoso pra caralho. Então é um espaço e a mulher com deficiência, ela precisa ralar muito para ela ter voz dentro desse movimento, sabe? A minha esperança é que ver, por exemplo, a Alessandra Martins, a blogueira PCD, né, e é uma mulher preta com deficiência, a Júlia Santos, também é uma menina preta com deficiência, a Luana Rayala, que é uma mulher preta com deficiência, inclusive trans, de ver essas mulheres ascendendo, né. O meu dever enquanto uma pessoa influente, enquanto uma pessoa que, de certo modo, tenho mais acesso de comunicação, né, é lembrar que essas mulheres estão lá atrás sendo esquecidas, sabe? Tipo, é lembrar que quando uma marca me liga, por exemplo, querendo fechar alguma coisa comigo, eu falo, olha, tem mulher preta no rolê com deficiência, sabe? Tem mulher preta querendo falar. Indicar mulheres pretas, impulsionar vidas negras é importantíssimo. E não é um favor. Eu não estou aqui fazendo caridade. Eu estou aqui tentando, sei lá, bem ignorantemente, né, reparar a minha dívida histórica, a minha pele já carrega por si só, a essas mulheres pretas com deficiência, né? E eu tenho muita ciência disso. Eu tenho muita ciência que eu tenho mais acesso, eu tenho ciência que eu estou em lugares, a maioria delas não estão, eu preciso lembrar para quem está me aplaudindo, achando que eu sou o auge, né? E, ai, deu tudo certo para a Leandrinha, maravilhosa. Não, gente, tem muita gente atrás de mim e não tem esse protagonismo. Tem muita gente atrás de mim e está trabalhando tão bem quanto eu, ou melhor que eu, e precisa de reconhecimento, sabe? Mesmo. Gente, vou deixar vocês com as falas finais, só antes disso, agradecer mais uma vez o pessoal de Alagoinhas, dizer que sábado que vem a gente vai estar na Casa Preta, Espaço de Cultura, em Salvador, e o nosso bate-papo vai ser com a Joyce Aglai, sobre Mulheres em Cena.
Então, todo mundo convidado para assistir os espetáculos Pastrana e a visita de Chico, acompanharem aí as redes sociais do projeto, seguirem Matheusa e Leandrinha e pegarem todas as indicações de mulheres que elas passaram aí maravilhosas. E deixo com vocês considerações finais, o que vocês gostariam de dizer, que eu não perguntei, ou, enfim, fala de vocês, agradecer a presença de vocês aqui, muito agradecida. E é isso, vamos que vamos. Perfeito. Basicamente, só quero agradecer pelo espaço, dizer que é uma honra estar aqui com a Leandrinha, tá, mulher? Que prazer dividir esse espaço aqui com você. Te acompanho nas redes sociais, vejo sua luta, seu trabalho, sua longa e vasta carreira. Então, é importantíssimo que a gente se junte sempre, né? Que a gente se junte para poder falar das nossas questões, pautar os nossos debates, reconstruir as nossas narrativas, que é o que a gente está precisando, e agradecer também ao projeto, a você, Radarane, ao Luiz, pelo convite, a toda a equipe que está envolvida para a transmissão dessa nossa live, agradecer a todo mundo que está aí de casa ouvindo e dizer que vocês também podem pegar esse bastãozinho da mudança, certo? Da transformação, que essa é uma tarefa também de quem não é trans, de quem não é travesti, porque esse peso não pode cair só sobre as nossas costas, né? A gente está aqui para dizer, a gente está aqui para abrir, arreganhar as portas, arrombar, como a Leandria mesmo falou, das nossas existências, das nossas vidas, das nossas questões, mas vocês também precisam se atentar aos processos que vocês vivenciam, de como nós estamos inseridas nas suas vidas, de como vocês percebem as pessoas trans travestis no mundo e que vocês precisam também consumir, né? Não basta só curtir, não basta só achar bonito, achar incrível, mas tem que consumir, tem que compartilhar, tem que divulgar, tem que dizer, olha, eu conheci a Leandrinha, eu conheci a Matheusa, tem a Linda Quebrada, tem não sei quem, e vai divulgando, vai fazendo o boca a boca, porque aí os nossos trabalhos e todo o nosso empenho com os nossos projetos, eles vão sendo vistos, vão sendo consumidos, e isso gera para a gente, obviamente, visibilidade, isso gera dinheiro, que é importante, que a gente precisa, né, para sobreviver, literalmente, para se manter, e isso gera também inspiração e acaba projetando outras meninas e outras pessoas que acabam não tendo visibilidade dentro desse processo artístico, acadêmico, enfim, e que essa questão ela perpassa por todos e por todas nós. Então, nos consumam, não da forma clássica, violenta, mas nos consumam de uma forma transformadora e de uma forma que nos dá dignidade, que nos honra a nossa existência e a nossa experiência nesse mundo. E mais uma vez, Elandrinha, prazer, mulher. Grande prazer, viu? Obrigada. Ai, gente, puta que pariu, eu não vou conseguir nem dormir. A Matheusa me elogiando. Ai, meu Deus. Gente, olha, eu iria agradecer imensamente. É uma honra, é um privilégio estar aqui, como eu disse no início da live, em tempos tão conturbados, né? Um papo como esse é, sem dúvida nenhuma, revolucionário. Matheus, eu sou muito sua fã também. Eu conheço o seu trampo, as suas movimentações, eu conheço a sua rebabadeira, eu sei. Muito obrigada, gratidão imensa por esse. Eu boto muita fé nesses diálogos, eu boto muita fé nesses encontros, Matheus. Né? Vamos trocar o WhatsApp, vamos construir coisas juntas, vamos pensar juntas, vamos escrever juntas, vamos arrasar juntas, porque, sem dúvida nenhuma, a revolução ela vai ser travesti, e bendito seja o traviarado, porque herdaremos o reino da terra. Muito obrigada mesmo, essa plataforma maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, foi uma honra mesmo participar dessa maratona aí, né? E agora, eu acho que para encerrar mesmo, eu quero lembrar a todo mundo que está assistindo essa live, e nesse exato momento tem uma travesti sendo morta. Nesse exato momento tem um corpo sendo arreado em cima de um arco de mão, por meio de um matagal. A gente mata travesti
por minuto, quase. O nosso diálogo aqui, ele não pode se findar aqui, né? Eu e Matheusa estamos aí tentando desviar, né, desses números, das estatísticas de mortalidade, né, de assassinatos de mulheres trans e homens trans. E nesse desviar, a gente está tentando educar, a gente está tentando formar novos líderes, a gente está tentando atualizar o debate, e só que as minhas mãos estão cheias de sangue, sabe? Eu olho para trás e eu só vejo sangue. Os palcos que eu subo, as lives que eu faço, os convites que eu aceito, não faz travesti parar de morrer. Papos como esse não faz travesti parar de morrer. A gente precisa de uma mudança humana mesmo, né? A gente precisa de uma consciência e ela é muito mais aprofundada, e ela é muito mais do que só se discutir transexualidade numa live. Matheus já sabe muito bem disso, que o buraco é mais embaixo, né? O impacto de ser uma pessoa trans nesse país é muito grande, é muito forte, e driblar tudo isso é um desafio enorme, 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 enorme. Então, o mínimo eu espero de pessoas cisgêneras, não trans, que reconheçam a nossa existência, respeitem a nossa existência, respeitem a nossa humanidade, entendam que não somos escória, não somos pecado, e somos vítimas de um grande sistema que só oprime, e só joga para a margem, e só mata, e só invisibiliza. E antes que o Matheus falou brilhantemente, impulsione vidas trans, divulgue pessoas trans, fale de pessoas trans, mostre pessoas trans para outras pessoas. Cada setor dessa humanidade pode trazer a pauta trans para dentro da sua especificidade. Estamos aí, inclusive, tentando colocar a pauta de pessoas trans dentro da enfermagem. Fizemos um vídeo lindo aí, como campanha, com várias outras figuras emblemáticas do movimento trans, falando da identificação da pessoa trans dentro do sistema de saúde, né? E ainda precisamos falar de humanização, ainda precisamos falar de cuidados básicos com pessoas trans. Então, eu acho que estamos em processo, sabe? Se cada setor, se cada aldeia, se cada tribo convocar pessoas trans, eu acho que a gente pode começar a sonhar um mundo ainda que utópico, uma possibilidade de um mundo melhor. Muito obrigado. Mulheres, reverenciamos e honramos vocês. Projeto Pandoras, ganhando cada vez mais força, graças a vocês. E é isso, muito agradecida por essa participação aqui. Seguimos na luta.